46, 47. Só deixa eu achar agora. Amém. E fala assim: perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Hoje a gente vai falar de célula, hoje a gente vai falar de igreja, hoje a gente vai falar do modelo de igreja, né, que Jesus deixou para nós seguir, né? Mas é toda a igreja? Amém. Toda a igreja que fala de Jesus, que busca Jesus, né? A gente tem que estar lá, não por causa de pastor, não por causa de pessoa, mas por causa de Deus. Mas existe um certo estudo bíblico que leva a gente a se aprofundar mais nisso também. Um modelo de célula, um modelo de igreja, onde todos se reúnem, né? Não somente um ou dois, mas uma quantidade de pessoas a mais. O que nós estamos fazendo aqui agora, nós estamos fazendo hoje aqui é uma célula, né? Onde nós se reunimos num apartamento, que é um apartamento, mas Amém. Tem casa, tem igreja, tem outros lugares onde as pessoas se reúnem, né? Eu tive um tempo no Rio, lá também eu conheci uma igreja também, que também trabalha no modelo com células também, né? Fui convidado, mas infelizmente não deu certo para mim ir lá, visitar a célula do meu amigo Cláudio. Mas aqui a gente, toda quinta-feira, né, no mesmo horário, a gente tem essa célula, onde se reúne as pessoas aqui para falar da palavra de Deus, para a gente ter uma comunhão junto, né? Que a palavra de Deus fala que quão bom é que os irmãos estejam juntos, né? Orando, confessando, né? Confessando os pecados um pelo outro, que a palavra fala também que a gente tem que confessar os nossos pecados um ao outro para que oremos um pelo outro também, e que Deus abençoe a nossa vida, né? Hoje também não é fácil, hoje também tive algumas lutas para chegar aqui, né? É dificuldade, né, da vida, umas coisas que atrapalham a gente fica lutando, fica se desviando de uma coisa e caindo em outra, mas graças a Deus eu estou aqui, tive essa boa notícia desse meu amigo que se recuperou, Deus está com ele, né? E é isso, a gente buscar a Deus, né? Então vamos para a palavra. Vamos falar da Igreja de Jesus, né? Hoje estamos aqui reunidos como Igreja de Cristo, porque um dia fomos comissionados e capacitados por Ele mesmo para isso. Esta reunião não é de amigos que toda semana sentem saudade um do outro, né? E querem se ver. Não é só uma reunião de amigos, de pessoas, de irmãos, de pastor e discípulos, não. É uma reunião que a gente está aqui, né, para buscar a palavra de Deus, para aprender mais de Deus, né? E que de certa forma também a gente se vê, né, e mata a saudade um do outro também, né? Amém? Amém. Eu acho que temos um pouco de saudade um do outro, né? Não sei se tem saudade de mim aqui o pessoal, mas mas a gente tá aí na luta aí, né? Então a gente vem, conversa um pouco também, se distrai, conversa sobre outras coisas da vida secular da gente, mas o foco aqui hoje é falar e aprender de Deus, né? Amém, Deus. Essa reunião não é um encontro inventado pela igreja para entreter todos os membros. Essa reunião não é uma reunião de oração para que Deus atenda nossos anseios. Embora aqui, né, a gente tem testemunhos, a gente tem pedidos alcançados, né? Deus nos ouve aqui, né? Não é uma reunião específica de orações para atender somente o nosso pedido, mas é uma reunião que a gente vem para adorar a Deus, né? Como a palavra falou, que eles se reuniam, que eles louvavam, que eles repartiam a ceia, né? E isso em nome do Senhor Jesus. Essa reunião não é uma reunião de oração para que Deus atenda nossos anseios, embora aqui oramos que Deus nos atenda, né? Essa reunião representa cumprir o comissionamento de Jesus para aquele que entenderam que nós somos a sua igreja.
eu não apenas vou à igreja de Cristo, eu sou a igreja de Cristo, que se reúne fisicamente para dar culto a Deus em um templo físico, que também chamado de igreja, né? Então, a própria palavra de Deus, em Coríntios, eu não lembro qual que é o capítulo, mas Marcelo lembrar, ele vai colocar na tela aí, fala que nós somos o templo do Espírito Santo, né? Amém. Fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. É legal porque, assim, eu vivo numa igreja que, além deles cuidar da nossa parte espiritual, eles também aconselham que a gente cuide do nosso corpo físico também, né? Porque se nós somos o templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar desse templo, né? Para que o Espírito Santo habite em nós, né? Nós temos que ter um corpo sarado, tem que ter um corpo, né, sem mancha, digamos assim, sem nenhum tipo de doença, né? E graças a Deus todo mundo aqui é saudável, todo mundo tem saúde, para que o Espírito Santo tenha um lugar saudável para ele habitar, um lugar onde ele se sinta à vontade, onde não haja pecado também, que não haja caminho escuro, né? Então somos a igreja de Cristo. Estamos aqui porque nós fazemos parte dessa comissão, fazemos parte desse corpo que é a igreja de Cristo. Hoje aqui somos a igreja reunida em uma casa, né? No caso aqui um apartamento. Muitos cristãos negligenciam a doutrina da igreja por erroneamente achar que a igreja de Cristo é um resultado de 2 ou mais estarem reunidos em uma sala, ou quarto, ou em um carro, em seu nome, né? Embora a gente esteja aqui em mais do que isso, reunido, e a palavra vem falando isso, nós estamos aqui em célula, né? Estamos aqui fazendo o comissionamento da igreja de Cristo. Existem hoje até alguns pregadores que conduzem seus rebanhos online, né? Aqui outra questão também, eu já conversei com pessoas de outras igrejas, né? Pessoas afirmarem para mim que, né, eu vou até fugir um pouco do contexto aqui, mas de crentes, né, afirmarem para mim que não existe inferno, né? Que as pessoas, quando morrerem, que for ser julgado por Jesus, essas pessoas não vão para o inferno, essas pessoas vão desaparecer, né? Mas eu perguntei para ele, mas e a passagem que Jesus fala que existe o inferno? Ele falou que não, que isso aí é uma coisa que não vai existir. Então quem morreu ou vai pro céu, ou então vai desaparecer, né? Mas é legal que eu já estava meditando nisso também, e eu falei, como assim vai desaparecer, né? Eu meditando. Acho que se um espírito fosse desaparecer, quando Deus expulsou Satanás do céu, né? Ele tinha feito Satanás desaparecer, né? Acabou, não vai fazer mal a ninguém, entendeu? Então, mas ele não fez Satanás desaparecer, né? Ele arrumou lá, a palavra de Deus fala que há um lago de fogo, né, para aqueles que são desobedientes desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo existe o inferno. Então, a gente não se engane, né? A gente tem que crer na palavra e saber que existe 2 lados. Existe o bem e o mal. E sabendo que vai haver um julgamento. Vai haver um juízo final, né? E nesse juízo, sabemos que o bom vai com Cristo e sabemos que o mal, como diz a própria palavra de Deus, não sou eu que estou falando, vai para o lado lá dentro de fogo. Misericórdia, né? Deus tenha misericórdia de nós, né? Que Deus tenha misericórdia de você, que Deus tenha misericórdia daquele que não conhece a palavra de Deus. Porque esse lago de fogo está preparado desde o início, desde a fundação do mundo, assim diz a palavra, para aqueles que foram desobedientes ao chamado de Deus, né? Então a gente que está na presença de Deus, você que pode estar aí assistindo essa live pela primeira vez, meu amigo, busca a igreja não, busque Jesus, né? Busca Jesus, busque um caminho melhor para viver. Hoje nós sabemos que hoje os dias são maus, porque a palavra de Deus fala isso. Sabemos que não está fácil viver, digamos assim, na face da terra, que o negócio tá pegando mesmo, o bicho está pegando, falando de outras palavras, né? Então, a salvação é Jesus. Ah, mas eu estou muito bem sozinho. Amém. Você está muito bem sozinho? Beleza. Mas com Jesus eu te garanto que você vai ficar melhor. Amém. Amém? Deixa eu aqui. Existe, né? Desde a reforma, os cristãos protestantes das mais diversas dominações têm concordado unanimemente que a igreja existe alguns elementos essenciais. A pregação correta da palavra de Deus, esse é um elemento. O batismo, o segundo elemento, e a ceia, o terceiro elemento. Então,
para nós estar na presença de Deus, nós precisamos desses 3 elementos, né? A primeira é a pregação, né? Não tem como a pessoa conhecer a palavra de Deus e pregar para ela mesma. Se ela conhecer a palavra de Deus e pregar para ela mesma, não vai adiantar de nada. E as outras pessoas que estão no mundo, que estão necessitando de uma palavra, né, de um conselho, de uma palavra, né, de Deus, de uma orientação. Então, temos que pregar a palavra de Deus para os outros, né? O batismo, nós vamos falar. Esses 3 elementos revelam que, primeiramente, devemos, como igreja, viver sujeitos à vontade e autoridade da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, com o objetivo de sermos ensinados, treinados, repreendidos e corrigidos, né? Então a palavra de Deus vem para nos ensinar, vem para nos treinar, vem para nos repreender e nos corrigir. Jesus, quando formou a equipe dele de 12, Jesus ele treinou os 12, ele disciplinou, né? Ele aconselhou, ele repreendeu na hora que precisava repreender, e ele enviou os 12 dele, né? Para fazer igreja, para fazer célula, para pregar o evangelho, para curar os enfermos, né? E esse poder está sobre qualquer um que busca Jesus, né? Jesus falou isso, né, para todos, né? E aqueles que creem na palavra de Deus, eles poderiam fazer obras maiores do que ele fez. Amém. Né? Então não adianta falar, hoje não tem ninguém que faça mais milagre. Amém, ninguém faz milagre. Mas o Espírito Santo existe, Jesus existe, e se a gente clamar o nome dele, o milagre será feito. Não somos nós somos só canais de bênção para a vida de muitos, né? Se buscarmos a Deus verdadeiramente, se buscarmos a Deus todo o nosso coração, né, com disciplina, com vontade, Deus usa nós para levar cura, para levar palavras de bênção, né, para levar todo tipo de libertação sobre a vida das pessoas. Deus, através de nós, ele faz isso, né? E a palavra de Deus em 2 Timóteo 3, 16, 17 fala: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e habilitado para toda a boa obra. Então a palavra de Deus ela vem nos instruindo, ela vem nos direcionando a fazer a boa obra, né? Ela vem nos direcionando a sermos pessoas do bem, pessoas sensatas, pessoas que busquem a verdade, né? Sabendo que a verdade ela rompe qualquer barreira, né? Sabemos que o mal, a mentira, isso aí tem, como fala mesmo no mundo, isso aí tem perna curta, né? E sabemos que a verdade de Deus ela prevalece. Assim como fala a palavra de Deus, as trevas não têm poder sobre a luz, né? E onde a luz não há trevas. E que toda a obra da treva será revelada à luz. E tudo cairá por terra em nome de Jesus, né? Também Timóteo, deixa eu só pegar aqui. Cadê? Também Timóteo 4,2 fala assim: que pregues a palavras e instes a tempo e a fora de tempo, retaguardes, repreendendo, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Né? Então, temos que estar preparados a tempo e a fora de tempo para pregar a palavra. Ah, mas como assim fora de tempo? Quando a gente está na rua por aí, né, de bobeira, e alguém, né, pode começar a falar com a gente, e a gente está preparado. A gente tem que estar sempre ligado ao Espírito Santo de Deus, para a gente estar preparado para exortar, né, para falar da palavra, para dar uma palavra de conselho, como eu já falei aqui, para falar uma palavra de amor, para falar para falar para a pessoa: ei, Jesus te ama, Jesus não quer ver você nesse sofrimento. Amém? Assim, Jesus foi assim, né? Quando levaram a mulher lá para apedrejar lá, o que Jesus falou? Ele falou: quem não tiver pecado, tira a primeira pedra. E quando todo mundo foi embora, o que ele falou? Vai, não peque mais, né? Quem sou eu para te condenar? Né? Então, se Jesus não veio para condenar ninguém, quem somos nós para condenar também? Então, temos que dirigir palavras de sabedoria, palavras de bênção à vida das pessoas. Amém?
A mensagem da Igreja de Cristo deve ser a palavra de Deus e não filosofias e ideias humanas. O batismo e a ceia enfatizam a necessidade de a Igreja estar firmada sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Ambas as ordenanças são meios de cristão vivenciar e lembrar quem somos por meio da fé na morte e ressurreição de Jesus por nós. A ceia e o batismo distinguem quem é e quem não é parte do povo de Deus, e quem é e quem não é igreja. Amém? Então, são dois pilares, digamos assim, né? A ceia, o batismo, ou o batismo e a ceia. A ceia a gente faz todo mês, né? Foi uma ordenança que Jesus deixou para nós também, para fazer, para lembrar do sacrifício dele na cruz por nós, né? Do corpo dele, que foi, né, digamos, feito em pedaços para que nós lembrássemos, e do vinho que representa o sangue que nos lavou para redimir os nossos pecados. Amém. O batismo, não tem nem o que discutir o batismo, né? Se Jesus é o nosso exemplo, se nós seguimos a Jesus, se nós somos seguidores de Jesus, né? Então não tem como nós nos batizarmos quando somos crianças, né? Uma criança, ela não sabe se arrepender do pecado. Uma criança, ela não sabe nem o que é pecado, né? Então não tem como eu batizar o meu filho, né, quando criança, digamos assim, por tradição. Jesus não se batizou quando criança. Jesus se batizou depois de adulto, né? Então o batismo, ele vem para nos lavar também. Ele vem para tirar a velha natureza e colocar uma nova natureza. Amém? O batismo é o ponto de entrada para a igreja. Simboliza a morte do cristão para o pecado. Ressurreição com Jesus para uma nova vida. É a entrada da família de Deus como discípulos e não apenas um seguidor. Então, se nós se batizamos, morreu o velho homem, o homem que era pecador, daqueles que não nasceram em berço evangélico, né? Mas os que nasceram em berço evangélico têm que se batizar também. E vamos seguir a Jesus, né? Não como discípulos apenas, como as pessoas, né, que está só olhando, só como meros telespectadores de Jesus, mas sendo seguidor, sendo homens, como diz a palavra aqui em 2 Timóteo, né? Sendo homens que estejam preparados a tempo e a fora de tempo a pregar o Evangelho de Deus. Glória a Deus. E isso que venha aquecer os nossos corações, essa palavra, né? Que venha tocar o nosso espírito, o espírito de você que está aí ouvindo também. Amém. Né? Porque precisamos, né? Como eu falei aqui, são tempos maus, são tempos difíceis. Infelizmente ou felizmente, a palavra de Deus está se cumprindo, né? E nós não podemos ficar para trás, nós não podemos sair debaixo da cobertura na qual o Senhor nos deu, né? Nós não podemos deixar que a morte de Jesus se torne em vão na cruz, né? Porque se nós não seguir a Jesus, a morte dele está em vão. Então nós temos que validar o sacrifício de Jesus na cruz, que foi um sacrifício por nós, foi para nos livrar do pecado, foi para nos livrar de todo o sofrimento. Amém? Jesus, ele nos lavou do pecado e ele nos protege, ele nos guarda, vai nos guardar desses tempos maus. Amém? Eu perdi a palavra. Senhor, ainda estamos conectados, amados. Cadê? Seguidores. Aqui. Amém. Achei. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19, né? Isso foi o ide de Jesus. A ceia do Senhor, como ensina a Bíblia, deve ser repetida muitas vezes durante toda a nossa vida cristã, até que Jesus volte, né? Então, toda vida que nós tomamos a ceia, Jesus fica mais perto de voltar, né? Jesus nos ensina seus discípulos que
ao partir o pão e beberem o cálice em lembrança do seu corpo partido e seu sangue derramado na sua morte na cruz. Amém. Proclamam juntos que esta morte é a nossa fonte de salvação. Na ceia dizemos silenciosamente ao mundo físico e espiritual: ainda estamos aqui, e prosseguindo em fé, conectados, amando e servindo uns aos outros e a Jesus, porque Ele morreu por nós e nos tornou seus filhos. Né? Amém, Senhor. Agora há pouco tempo tivemos a Páscoa, né? Um mês atrás, nem lembro mais. E assim, a Páscoa é um momento de alegria, que é um momento de libertação, não é um momento de tristeza, não é um momento de angústia, é um momento de alegria. Sabemos que Jesus morreu na cruz, mas sabemos que Ele morreu para nos ressuscitar, né? Sabemos que Ele morreu para viver, né? Ele morreu para trazer vida, não somente para ressuscitar Ele, mas para trazer vida para todos nós, né? Como eu já falei aqui, para nos libertar do mal, né? Para trancar a serpente, né? E nos deixar viver em paz. Amém? O Novo Testamento está cheio de instruções práticas sobre a organização da igreja, como, por exemplo, que as lideranças eclesiásticas devem governar bem a sua própria casa, praticar, ensinar a sã doutrina. Amém? Amém, Deus. Glória a Deus. Vamos passar algumas passagens bíblicas aqui rapidinho. 1 Timóteo 3. Né? 1 Timóteo 3. 1. Cadê? Perdi de novo. 1 Timóteo 3. Não marca aqui não, mas eu vou ler aqui. Eu vou ler a partir do... Vou ler do 1 a 4. Esta é uma palavra... Aqui. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. 1 Timóteo 3. Não dado a vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, né? Então, isso é uma exortação, né? Se nós não soubermos governar a nossa casa, se nós não soubermos se portar dentro da nossa casa, nós estamos falando de uma coisa que nós não vivemos. Então, nós temos que pregar a palavra de Deus, sim, mas nós temos que viver o que nós fala também. Amém. Porque senão fica contraditório nós pregar uma coisa e viver outra. Amém? Vamos para João 13. João 13. Passei demais. João 13, 14. Fala assim. João 13, 14 fala: Ora, se eu, Senhor, e Mestre, vós lavei os pés de vós, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros. Eu vou ler o 15 e 16. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou, né? Então, Jesus, ele veio para servir de exemplo para nós, né? Se ele, que era o mestre, lavou os pés dos seus discípulos, quem somos nós, né? Para não ajudar o próximo, para não lavar o pé do próximo, né? Então temos que pegar o exemplo de Jesus, é o amor, né? O amor é a fidelidade à palavra dele, é a fidelidade a Jesus. Tá bem? Agora vamos para Gálatas 13.
Gálatas 5. Depois por as 5. É. Cadê? Deixa eu achar aqui. Gálatas 5, Gálatas 5:13. Gálatas 5:13 fala assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. A palavra de Deus trata da carne e do espírito, né? As obras da carne e a obra do espírito. Trata a obra da carne como um pecado, né? Então nós não devemos dar liberdade à carne, liberdade ao pecado, mas sim fazer a obra do espírito, que é o amor. Amém? Romanos 12:10. Romanos, volta. 12:10 fala assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, né? Então é mais um exemplo de amor, a gente amar o próximo, né? Tiago 5:16, vamos, Tiago. 5:16, Tiago 5:16, fala assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. É isso mesmo, né? Então foi o que eu falei aqui, que a gente está aqui numa célula, numa reunião, é para adorar a palavra de Deus, é para adorar a Deus, mas também a gente pode fazer orações. A gente pode confessar os nossos pecados uns aos outros e podemos orar um pelo outro, porque a oração do justo tem os seus efeitos, né? E vamos de novo a Gálatas 6:1. Voltando aqui, Gálatas 6:1 fala: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Então, é não entrar em contenda, é não entrar em confusão. Se alguém chega bravo, querendo bater, querendo xingar e tal, nós temos que estar preparados a tempo e a fora de tempo, com o Espírito de Deus, sabendo da palavra, sendo sabido na palavra, né? Pedindo sabedoria a Deus para instruir essa pessoa. Amém? Para que nós também não entremos em discussões tolas, nada que não nos acrescente uma sabedoria, digamos assim. Se é uma discussão tola, é melhor que deixe de lado, deixe a pessoa discutir sozinha. Se a gente puder dar uma palavra de conforto, um conselho, a gente dá. Se não, a gente deixa passar. Amém? E por fim, Mateus 18. Vamos lá para Mateus. Do 15 ao 19, que fala assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. Se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligasse na terra será ligado no céu, e tudo o que desligasse na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa
que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Amém? Por isso, Jesus fala, né? Onde tiver 2 ou mais falando em meu nome, ali eu estarei. Né? Porque há uma concordância de 2. Né? Ou para defesa, ou para pregação do Evangelho. Sabemos que estar em uma célula como esta, além de edificante, é delicioso. Mas precisamos, como Igreja de Cristo, entender que todo o poder, toda a autoridade, todas as promessas e o prevalecer contra as portas do inferno são para a sua igreja. Né? As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Cristo. Amém. E se você faz parte do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, então as portas do inferno não prevalecerão sobre vocês. Amém? Os que estão aqui e os que estão assistindo também. Amém. As portas da igreja são protegidas por Deus, pelos anjos de Deus, né? Que Ele chama de noiva, de família, de seu próprio corpo. Né? Cristo chama a igreja de noiva. Né? Como posso afirmar que conheço e amo a Jesus, se apesar disso sou indiferente para com a esposa, sua família ou seu próprio corpo? Né? Então, se nós falamos que conhecemos a Jesus e não frequentamos uma igreja, né, somos indiferentes com a sua igreja, com a sua noiva ou com o povo de Deus, nós ainda não amamos a Jesus. Né? Nós ainda estamos fora do corpo de Cristo. Né? Para nós falar que amamos a Jesus, nós falar que somos filhos de Deus, nós temos que estar dentro do corpo de Cristo. Nós temos que fazer parte desses membros. Nós temos que fazer parte dessa noiva. Para dizer, eu amo a Jesus, eu estou fazendo a obra de Deus. Não sendo apenas só um seguidor, mas estando envolvido na obra. Amém? Então, aqui eu deixo algumas perguntas aqui para as pessoas meditarem. Né? Antes de ontem eu estava lendo a Bíblia e em Romanos 8:31 fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? E eu coloquei isso no meu status do WhatsApp e coloquei também, né, uma pergunta falando assim: o que estamos fazendo nós para Deus ser por nós? Né? Eu sempre deixo algumas perguntas porque eu também medito nessas perguntas. Né? E o que estamos fazendo para que Deus seja por nós? Para que Deus esteja nos guardando, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas nós somos por Deus também. Até onde nós somos por Deus? Até onde nós estamos fazendo a obra de Deus? Né? Estamos visitando alguém, estamos mandando uma palavra para alguém, estamos falando da palavra de Deus, para que Deus verdadeiramente seja por nós. Amém? Então, são coisas assim, são palavras, são pequenos trechos que a gente lê, mas às vezes a gente não medita, né? Isso também serve para mim porque eu também medito, eu também procuro, né, estar dentro desses contextos bíblicos também, né? Então, a primeira pergunta é: como posso dizer que ama Jesus, mas odeio a sua esposa? A quem ele ama e cuida, né? Então essa é a primeira pergunta. Como posso dizer que ama Jesus, mas odeio a sua esposa? Como posso dizer que ama Jesus se não faço questão de estar com sua família? Como posso dizer que ama Jesus se acho seu corpo desprezível? Ficam aqui essas perguntas para nos examinarmos, refletirmos e passarmos a viver com Jesus da forma como Ele mesmo nos orientou. Amém. Para que também possamos desfrutar de todas as bênçãos exclusivas preparadas para quem assim vive. Né? A gente tem tanto testemunho, a gente está em algumas pessoas aqui, se eu for perguntar aqui se alguém tem testemunho aqui, eu acredito que todo mundo tem. A gente tem um testemunho, tem um prazer de acordar todo dia, a gente tem o prazer de ter as nossas casas, né? A gente tem o prazer de ter o nosso emprego,
tenho o prazer de falar que nunca faltou nada em nossas casas, né? Nem durante a pandemia, nem agora. Né? Deus tem nos suprido, Deus tem nos sustentado. Né? A gente está fazendo parte do corpo de Deus, do corpo de Cristo, da noiva de Cristo. Né? E é isso que Deus quer de nós. Né? É que a gente ame a sua noiva, que a gente faça parte desses membros, estar lá firme, né? Não só como telespectadores, mas envolvidos na obra de Deus. Né? E é isso. A palavra é esta, entendeu? A palavra é para nós meditarmos, é para a gente saber, ou quando alguém convidar você para ir numa célula, vá. É a palavra de Deus ali. Somos homens que estamos falando aqui da palavra de Deus, mas creio eu que somos usados por Deus. Amém. Né? Não somos, tudo que falamos aqui não vem de nós, mas vem da palavra de Deus, vem da palavra sagrada, vem do testemunho, né, que Deus, o Pai, deixou para nós, filhos. Então é isso. Procure uma igreja, converse com Deus na sua casa, mas procure uma igreja, tenha comunhão com os irmãos, procure pessoas que andem na presença de Deus. Você vai ver que sua vida vai melhorar, sua vida vai mudar para melhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Eu vou dar aqui